Bom dia, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês 10 plantas que eu cultivo aqui na minha casa em local sombreado. Então, se você tem bastante sombra aí na sua casa, de repente até uma varanda, né? Uma garagem, né? Embaixo de uma árvore. Então, hoje eu tenho 10 dicas para você de plantinhas para você cultivar aí na sua casa, nesses locais. A primeira que eu tenho aqui, na verdade, é uma samambaia, tá? É uma espécie de samambaia que, na verdade, é uma avenca. A gente chama ela de planta bailarina, porque qualquer ventinho, né, ela já fica toda dançante. Deixa eu mostrar para vocês os outros exemplares que eu tenho aqui na minha casa. Aqui, olha, é um vasinho pequenininho, mas eu tenho um exemplarzinho dela aqui, né? E é uma plantinha que é assim, ela não dá flores, né? Ela fica toda verdinha, como é comum das samambaias, mas ela é uma planta muito graciosa com essas folhinhas delas e muito bonitinha. Não é tão fácil de cultivar assim não, tá, gente? Depois que você pega o jeito, beleza, você fala, é fácil de cultivar. Mas de início, você precisa observar algumas regrinhas. Como, por exemplo, que ela precisa de muita luz, mas não é sol forte, tá? A incidência de sol forte nela acaba com a sua plantinha em 2 tempos. Então, ela é uma planta que gosta aí de uma leve umidade, né? De um substrato rico em matéria orgânica, mas um substrato também que seja leve, poroso, né? E nada de incidência direta de sol. Já a segunda plantinha, olha, eu tenho uma mudinha aqui num copinho descartável e tenho várias mudinhas aqui, tá? Olha, nessa forminha. As mudinhas daqui já passaram do ponto de serem retiradas e transplantadas para o local definitivo. E eu vou fazer um canteiro para elas, na verdade, gente. Todas elas eu fiz a partir de uma única folha, né? Fiz até um vídeo mostrando, porque é bem simples e fácil de fazer mudinhas de jiboia, tá? Essa daqui é uma brasileirinha, né? Verde e amarela. Ela é uma planta que é considerada uma planta de forração e também pode ser conduzida como uma plantinha trepadeira. E é bem comum dela ser cultivada em vaso, né? E ser conduzida mesmo em cortininhas, né? Como uma plantinha trepadeira. Vale lembrar que além dela ser uma plantinha muito bonita, muito flexível também em relação à luz, né? E exatamente por isso, além dela ser uma planta que pode ser cultivada dentro de casa, ela também pode ser cultivada em local ensolarado. Interessante, né? É uma das poucas plantas que é tão flexível assim. Já a terceira plantinha, ela é muito, mas muito lindinha, gente. Ela é um charme em pessoa. Olha, essa daqui é uma espécie de alocásia, né? Uma alocásia bambina, se você quiser procurar aí no Google, você vai encontrar bastante, porque ela é uma plantinha muito ornamental, ótima para ser cultivada em cachepô, super gracioso, e é uma planta de sombra, né, para você cultivar pertinho de você, até mesmo dentro de casa. Lembrando que ela é de sombra, mas não de local de escurão, tá, gente? Ela precisa de muita luz natural para ficar bonita aí na sua casa. E a nossa quarta planta aqui é uma muito fácil de cultivar e também muito fácil de você encontrar, de reproduzir, né, de fazer mudas. E é uma planta que ela é muito cultivada, tanto em vaso quanto em canteiros, especialmente, porque ela é muito resistente, tá? Então, na época mais seca do ano, ela pode acontecer dela perder a folhagem, mas depois com a primeira chuva da primavera, ela já rebrota lindamente. Ela é chamada, né, de clorofito, ou então de paulistinha ou de gravatinha, né, por causa desse formatinho aqui da folhagem dela. Ela tem uma pequena batatinha, sabe, um bulbilhozinho, que tem uma reserva de água e nutrientes, tá? E é por isso que depois ela rebrota com tanto vigor e fica bonita. É uma planta para locais mais sombreados, sabe? Aquele meia sombra mais puxado para a sombra. Então, é desse local que essa plantinha gosta, tá? Ela pode ser cultivada em pequenos vasos, como tá aqui, olha, num frasco aqui de creme de cabelo, né? Ou então, ela pode ser cultivada também em amplos espaços, né? Como planta, por exemplo, de forração, ou então como bordaduras bem baixinhas. Olha o tamanho desse vasinho aqui onde ela tá, olha. E tá vivendo super bem aqui. De vez em quando eu faço uma rega, ela é bem resistente também à falta de regas. É uma planta de fácil cultivo, muito rústica.
Já aqui eu tenho uma suculenta, não sei por qual motivo, não sei se morreu algum bichinho aqui dentro dela. Ela tá com algumas formiguinhas aqui, eu tô observando para saber o que foi que aconteceu. Formiga não costuma comer essa planta, tá, gente? É uma planta muito resistente, essa aqui é uma ruérnia. Vocês podem ver que tem até uma florzinha aberta dela aqui, né? Chamada aqui de uma ruérnia dragão. Como ela é muito fácil de fazer mudas, né? Então eu tenho dela aqui também, olha, aqui nesse cantinho, que também tá com uma florzinha abertinha e tem um botãozinho aqui para abrir. Ela produz bastante florzinhas, principalmente se você fizer adubação nela regularmente. Já a sexta plantinha também é uma suculenta, mas ela tem a folhinha dela bem pequenininha, gente, olha. Ela é uma plantinha de forração que geralmente a gente cultiva ela como uma plantinha pendente. Como ela tá aqui nesse vasinho de barro, então ela não tá com planta pendente, mas vocês podem ver que ela já tá descendo aqui o vaso, olha, por todo lado, fazendo uma forração. Se ela tivesse num local mais alto, né, ela estaria aqui já com uma planta pendente. Ela é muito bonitinha, muito fácil de cultivar, gosta de regas, gosta de local bastante iluminado, mas aqui em casa eu tenho ela em meia sombra e em sombra, e nos dois locais ela vai bem. A única diferença é que em local sombreado ela fica com uma folhagem assim mais verdinha, principalmente se não tiver faltando água para ela, mas ela é uma planta bem resistente também à falta de regas. Nesse cantinho aqui em casa, olha, ela tá num local tão sombreado que as folhas dela ficam até um pouco maior do que o convencional, tá? Nessa parte mais baixa aqui, olha, mas aqui ela tá como planta pendente, né? Ela desce aqui, olha, até o chão. Num local de jardim vertical, ela inclusive entra em outros vasos, enraiza, consegue retirar nutrientes, né? E ir descendo como uma plantinha pendente. Eu não sei se eu falei o nome, mas é lágrima de bebê, gente, ou então barba de Moisés, tá? E eu tenho mais um exemplarzinho aqui, olha, que tá nesse vidro aqui também de creme de cabelo, né? Um coquetel de frutas aqui, não tirei nem a logo aqui, mas que tá num local também bastante sombreado e por isso as folhinhas estão um pouco maiores. Aqui eu tenho mais uma que eu também cultivo em local sombreado, gente, que é uma epícia, né? Lacinho de amor, tapete de rainha. Ela é essa bela folhagem, essa daqui é na cor rosa, né? Que eu amo, acho muito lindinho a epícia rosa. E ela tem essa florzinha laranja, né? Vocês já sabem, eu faço coleção de epícia ali. E essa daqui é a que tá no local sombreado aqui na minha casa. Eu tô cultivando ela dentro de casa e ela tá indo muito bem. Ela desenvolve com um pouco menos de rapidez, né? Porque a incidência de luz nela é menor. Mas ela é uma planta também que não suporta sol direto nela, né? Porque senão ela queima as folhagens. Aqui eu tô fazendo uma mudinha nesse vasinho, né? E essa daqui já tem uma tonalidade mais chocolate, né? Mais marrom aqui na folhagem. E a florzinha também tem uma tonalidade de um laranja um pouco mais puxado para o avermelhado. E aqui nesse vaso de porcelana, gente, eu tô fazendo um experimento com elas, tá? Então eu tenho aqui algumas folhas, né, avulsas aqui, que estão plantadas aqui no substrato, tô mantendo úmido e estou vendo se vai dar certo mesmo, né, para fazer mudinhas a partir de uma única folha. Na verdade, eu já sei que dá certo, mas eu estou tendo a experiência para contar para vocês como foi depois e o processo certinho, passo a passo. Depois eu conto para vocês, para nunca mais você jogar nem mesmo uma folhinha dessa planta fora aí na sua casa, porque a partir de uma única folha você pode fazer a muda. A oitava planta, gente, na verdade ela tá num local aqui em casa de meia sombra, mas ela recebe tão pouco sol que é quase que uma sombra, né? Que é essa azulzinha aqui, tá, gente? Ela é bem sensível ao sol, porque ela tem murchamento, ela murcha fácil, mesmo estando num vaso bem grande, repleto, né, de substrato, que tem boa retenção de umidade e com regas regulares. Por isso eu deixo ela num local quase que de sombra, para ela resistir, né? Para ela não ficar com secamento, para não queimar as folhinhas, ficar com murchamento nas folhas. E ela é uma planta muito linda, tem que cuidar dela com muito carinho e manter ela bem pertinho da gente mesmo. Olha a quantidade de flores que ela produz aqui na minha casa, né? Todos os dias, né? De todos os lados aqui do vaso. Olha,
Vou bem de pertinho para vocês verem a delicadeza das flores. É uma Evolvulus alsinoides, conhecida popularmente, né, como samambaia de flor, samambaia azul, ou então simplesmente azulzinha mesmo. Vou mostrar mais duas plantinhas para vocês, porque começou a chover aqui na minha casa, já tá dando uns pinguinhos aqui. Então, a nona plantinha aqui, gente, olha, é uma zamioculca, e como começou a chover, eu vou aproveitar e vou deixar ela tomar essa chuva. Tomara que seja uma chuva assim bem grossa para lavar bem as folhas, porque as folhas ficam muito bonitas quando recebem uma chuvarada. Só tem que tomar cuidado porque ela, né, é uma planta de sombra, então você tem que deixar ela tomar a chuva, né, para ela ficar bem lavada, e depois, né, ter o cuidado também de colocar ela para dentro de volta antes que venha o sol. Até porque o sol que vem depois de um dia de chuva é um sol bem forte, capaz de queimar as folhas dessa planta em um único dia. É uma planta que, lá no habitat natural dela, ela vive embaixo da mata, né, protegida aí do dossel da floresta onde ela vive. É num local também onde ela recebe muita adubação, né, das folhinhas que caem no chão e acabam fenecendo e virando adubo para essa planta. Por isso o substrato dela deve ser rico em matéria orgânica, até porque ela fica muitos anos num vaso, né, porque é uma planta perene e é uma planta suculenta, muito resistente, inclusive resistente à falta de regas, né. Por isso até ela tem, né, uma batata, né, um tubérculo na raiz dela, onde ela tem uma reserva de água e de nutrientes, tá? A folha dela é bem grossa, né, bem coriácea mesmo, caracterizando aí uma planta suculenta, não só pela folha, mas também pelo talinho aqui da folha, o caule da folha, né, onde é o tubérculo. E aqui a 10ª e última planta, gente, olha como tá linda aqui, né? É uma peperômia melancia. E as peperômias, de um modo geral, né, elas gostam de local sombreado mesmo, né? Local ensolarado não costuma ser o forte dessa plantinha. Olha, vocês percebem aqui que ela tem um brilho, gente, muito, muito lindo, tá? No vídeo talvez não esteja saindo tanto assim. Que ela tá, eu diria até que ela tá um pouco desidratada. Quando ela receber um pouco de água aqui, né? Vou fazer uma rega nela. Passa umas 3 horas mais ou menos, ela tá um brilho só aqui na folhagem dela, que já é linda, né? A natureza imitando a natureza, por isso ela imita uma melancia, e daí a gente chama ela de peperômia melancia. É bem comum a gente comprar ela em viveiros em mudinhas bem pequenininhas, né? E depois você tem que ter o cuidado de cultivar ela na sua casa, de cuidar dela, até que ela fique assim, né? Toda uma copinha, né, cobrindo o vaso. É muito comum também eu ver as pessoas comprarem ela e deixar ela no mesmo vaso onde fez a compra, que é um refilzinho, né, um vaso muito pequeno, onde ela não tem espaço para as raízes se desenvolverem, né, e depois produzir folhas grandes e bonitas assim, e com essa, né, intensidade, com essa densidade de folhas, tá? É uma planta que também é só folhagem, o máximo que tem dela de floração é isso daqui mesmo, né, que não tem valor ornamental, até porque fica difícil competir com essa bela folhagem aqui, que também é coriácea, né? Tem características aí de planta suculenta, mas é uma planta de local sombreado. O substrato para ela é sempre rico em matéria orgânica, e muito cuidado, gente, com a rega, tá? Com manter ela encharcada, porque ela, por ter esse aspecto suculento, ela é uma planta que não resiste a encharcamento. Então você tem que ter, além do cuidado de deixar ela num local onde ela receba bastante luz, mas sem incidência direta de sol, no máximo aquele solzinho fraquinho da manhã, que aliás faz muito bem para ela, né? Você também precisa fazer bastante furinho no vaso, e o substrato dela precisa ter até um pouquinho de areia para garantir, né, que essa água realmente vai escoar pelo fundo do vaso e não vai ficar aí, né, acabar encharcando, né? Porque quando encharca, um vaso fica encharcado, ele acaba virando um pântano, né? Um pântano muito fedorento, e isso faz mal para as raízes das plantas que não são aquáticas, como é o caso dessa daqui, né? A nossa peperômia, que é uma planta brasileira, que inclusive tem diversas espécies de peperômias, e essa daqui é uma das mais lindas, mais exóticas que tem.
Eu espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo de hoje. E se gostou, já sabe, tá? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo, tá? Deixa a cidade onde esse vídeo chegou. Se você também tiver alguma pergunta, pode fazer aí que na medida do possível eu vou responder nos comentários. Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.